A teologia bíblica, ela cobre o plano da redenção. Criação, queda, redenção e consumação. Toda a ideia de Deus nesses 4 atos. É que a gente chama de o drama de Deus em 4 atos. Então eu vou cobrir aqui alguns textos em ordem talvez até cronológica, para que a gente entenda mais ou menos como que isso acontece. Gênesis, capítulo... Eu vou citar só alguns, tá? Tem muitos outros textos que, por exemplo, no meu trabalho eu coloco. Mas olha só. O servo de Abraão é um servo de Abraão que, ao perceber que a oração dele tinha sido ouvida ao encontrar uma mulher para Isaac, olha só o que ele falou. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade, meu Senhor. Curvou-se, né? Num contexto coletivo também, quando o povo de Israel ouviu de Moisés e de Arão que seriam resgatados por Deus. Olha só. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinham visto sua opressão, curvou-se em adoração. O povo, olha só, o povo curvou-se em adoração, coletivo. Ou o próprio Moisés, né? Imediatamente Moisés prostrou-se em terra e o adorou, o Êxodo 34, né? O outro foi Êxodo 4:31. Da mesma forma, Gideão, né? Gideão lá, quando soube que ele ia vencer as batalhas contra a batalha contra os midianitas, lá em Juízes, capítulo 7, verso 15, diz: quando Gideão ouviu o sonho, sua interpretação, que ele sonhou, né, primeiro, né, prostrou-se em adoração. Cara, muito legal. Ainda expressões corporais em reverência à santidade de Deus. Olha só, Êxodo 34:8. Quando Deus passa por Moisés e diz, né, eu sou. Olha só o que ele diz. Imediatamente, quando ele diz, Moisés, eu sou. Imediatamente, Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou. Cara, olha o padrão. Diante do Deus revelado, ou seja, como resposta em gratidão ou reconhecendo a sua santidade, as pessoas estão corporalmente agindo, atuando de maneira cultica ante a divindade, ante o divino. Salomão, né? Diante da Assembleia, relacionando a construção do templo como um presente, uma bênção de Deus, ele, segundo Crônicas 6, 12 e 13. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para orar. Atitude corpórea. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura e 1 metro e 30 centímetros de altura. No centro do pátio do templo, ele ficou de pé. Outra atitude. Depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia e levantou as mãos para os céus. Olha só, diante de uma bênção também. Jó. Olha Jó, cara. No início de Jó, capítulo 1, verso 20. Boa. Da mesma forma, ao ter perdido todos os bens, veja... Isso aqui é uma aplicação louca, cara. Porque mesmo quando tu vai pro culto destruído por tudo que aconteceu, olha o que Jó faz. Jó, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça em sinal de luto, então prostrou-se no chão em adoração. Cara, luto é adoração. E... Tu sabe que tu fazendo isso numa pregação, o aviãozinho come solto, o aviãozinho come solto. Que aqui eu quase saí, tá? Não. Ó, mais à frente, estamos continuando a história. Sim. Mais à frente, no período da reconstrução do templo, onde Esdras e Neemias estão fazendo toda aquela reconstrução do povo como grupo sócio-religioso, olha só, eles resgatam a lei de Deus e lá estão eles. Ó, Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Atitude corpórea. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu. Como então Johnson está dizendo que eu não posso erguer a mão? Entende? Amém, amém, disseram eles. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Veja, houve o resgate da lei de Deus, então esse povo, ao ouvir a palavra de Deus, respondeu o quê? Corporalmente a Deus. E mais. Na religião do Antigo Testamento, na religião israelita, né? Os salmos, eles compõem uma importante... Eles têm um importante papel, né? Na religião israelita. Sim. E olha só o Salmo 95, que é um convite. Tem tantos outros salmos, mas o Salmo 95 é o que mais me chama a atenção. Porque é um convite do salmista a adorar ao Senhor por reconhecendo que Deus, ele é o criador e sustentador de toda a criação. E porque ele escolheu o povo de Israel como seu povo. Ok? Então, pelo fato de Deus ser quem ele é... E por ele ter escolhido
Basicamente, isso cobre toda a adoração do porquê nós adoramos a Deus. Por quem ele é e porque ele, apesar de quem ele é santo, bom, justo, perfeito, escolheu um bando de pecador. Aí o Salmo 95, ele vai dizer assim: venham, depois de reconhecer tudo isso, né? Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Cara, venham, adoremos prostrados e ajoelhados. Cara, é um convite à adoração de maneira prostrada, ajoelhada. Cara, tem dois... Aí, olha só João Calvino comentando esse texto. Ele diz... O salmista faz menção não só da gratidão interior, mas também da necessidade. Calvino usa o termo necessidade, ok? Mas também da necessidade de uma profissão externa de piedade. Não, mas isso é muito importante. Calvino, apesar de estar num ambiente diferente do nosso e de combater vários equívocos da Igreja Católica Apostólica Romana, Calvino está reconhecendo que o salmista chama o povo a uma adoração. O nível de aplicação que Calvino está tratando aqui, a gente não sabe. Sim. Agora, o comentário dele é: o salmista faz menção não só da gratidão interior, mas também da necessidade de uma profissão externa de piedade. Mas não somente isso. Porque quando nós partimos para o Novo Testamento, nós vemos também essa realidade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 7. Levantando as mãos santas, Paulo vai orientar os homens a orar dessa forma. Interessante que quando as pessoas defendem a ideia da mulher ficar calada no culto público, eles usam esse mesmo texto. Só que aqui nós temos também uma aplicação, então, para isso. Vamos orar com as mãos levantadas, por favor, os homens da igreja, então. Sim. Né? Com mãos santas levantadas. Essa é uma ideia do Novo Testamento de Paulo. E não somente isso. Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 14, diz: por essa razão, reconhecendo o quê? Os atos salvíficos em favor do povo de Deus. Ele diz, por essa razão, ou seja, como uma resposta em adoração aos atos do Senhor em relação ao povo de Deus, aos eleitos, né? Ele diz, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo, Novo Testamento. Né? Até interessante, cara, que o Craig Keener, que é um comentarista que comenta no aspecto histórico-cultural, ele vai dizer que os gentios, abre aspas, né? Às vezes se ajoelhavam para orar, mas não era a postura típica de preces gentias. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: Paulo, de maneira diferente daquilo que acontecia, está mostrando que existe uma expressão profunda de reverência diante de Deus quando a gente reconhece o que ele fez em nosso favor. Cara, em outras palavras, não tem como ficar normal diante da boa notícia. Sobretudo, num momento de culto. Então esse é o ponto. E eu vou mais, John. Isso acontece com Cristo e para Cristo também. Olha Lucas, um escritor de mãos cheias, ao que tudo indica, um pesquisador de mãos cheias e alguém que escreve num grego refinadíssimo e detalhes importantíssimos. Lucas capítulo 22, verso 41. Ele, quem? Cristo, se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Que demais. Ele colocou esse detalhe. Ajoelhou-se, Cristo, o próprio Filho de Deus, diante do Pai para orar, colocou-se de joelhos. Temos um exemplo de Cristo, hein? Quem somos nós para não fazer isso? Aí nós temos outros exemplos, como por exemplo os reis magos. Quando lá em Mateus capítulo 2, verso 2, descobrem que Jesus vai nascer, e eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Adorá-lo aqui vem de proskinel, que é aquele termo que nós vimos lá. Ou Mateus 28, 17 no Novo Testamento, que é a ideia também do proskinel, que eles se prostraram quando viram o Cristo ressurreto. E por fim, não menos importante, quando o apóstolo João tem a visão lá em Apocalipse, agora no final já da Bíblia, capítulo 4, verso 10, ele diz que os anciãos estão prostrados diante do trono, ou ao entorno do trono, reconhecendo aquele que está no trono. A pergunta que suscita para nós, diante daquilo que nós vemos nos termos e nas descrições, em seus contextos, em seus termos e categorias no texto bíblico, é: por que nós não vemos valor na expressão corporal no culto público se na Bíblia compreende-se esse tipo de ato? Esse é o ponto.